Vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre o movimento da energia, da matéria, né, e da energia. Olha lá que bonitinho, né? Um mico-leão dourado se alimentando lá da sua bananinha. Você vê que para que ele consiga sobreviver nesse ambiente, ele vai ter que ter condições favoráveis para que isso aconteça, né? No caso, condições de sobrevivência, né, no seu habitat, né, que ele vai precisar obter essa matéria e energia necessária para ele sobreviver. Então você vai ver que a banana está aqui, está se alimentando, você vai ver que é um produtor, logo ele é um consumidor primário, aqui como a gente vai ver mais à frente. Então na cadeia alimentar a gente vai ver e vai ter transferência de matéria e energia, ou seja, um ser vivo ele vai servir de alimento para o outro ser vivo, não tem jeito. É assim que acontece num ecossistema, né? Então, a cada transferência de nível trófico, né, da cadeia, cerca de 80 a 90% de energia é perdida em forma de calor disponível. Olha só que interessante, né? Então, quanto mais curta for a cadeia, ou quanto mais perto o organismo estiver do seu início, maior será a energia. Ou seja, vamos ver um exemplo aqui. Você vê que são os níveis tróficos. Ó, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro e assim sucessivamente. O capim, primeiro nível trófico, no caso é o produtor. O gafanhoto, ele se alimenta do capim. Então, segundo nível trófico, consumidor primário. O sapo se alimenta do gafanhoto, logo ele é do terceiro nível trófico, então o consumidor secundário. A cobra, ele vai se alimentar do sapo e por sua vez está um quarto nível trófico e é um consumidor terciário. Então assim, repetindo, capim serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra. E a gente consegue ver os diferentes níveis tróficos aqui. E aqui sucessivamente, né, pessoal? Olha só, toda cadeia alimentar é iniciada no primeiro nível trófico, aqui, ó, representado pelos seres autótrofos ou autotróficos, né? Chamado nessa cadeia, né? Que a gente chama, aqui a gente conhece como seres produtores. Então, a cadeia é iniciada pelos produtores. Não esqueçam disso. Então, aqui, ó, os ecossistemas podem ser marinhos, terrestres ou de água doce, como a gente viu na aula passada. O pequeno como uma lagoa, o grande como uma floresta, né? A gente vê aqui os níveis tróficos aqui. Então, aqui a gente consegue identificar esses níveis tróficos, né? Você vê aqui que os seres, olha as plantas aqui, que são os produtores, aqui os peixinhos, e as setinhas, elas vão indicar quem serve de alimento para quem. Se eu pego aqui, ó, essa plantinha aqui vai servir de alimento para esse peixinho. Ora, esse caramujo aqui vai servir de alimento para esse peixe. Esse peixe vai servir de alimento para a garça. E assim vai, né? E por aí, e assim sucessivamente. Tivesse um jacaré aqui, o jacaré, a garça iria estar apontando para o jacaré. O jacaré vai se alimentar da garça, ou a garça serve de alimento para o jacaré, sabe? Então, e por aí vai. E assim a gente vai formando uma cadeia alimentar, tá? Então, olha só, o terceiro nível trófico é representado pelos consumidores secundários. Olha aqui, ó, né? Então, geralmente eles são carnívoros, ali, ó, e assim sucessivamente, tá, galera? Então, não pode esquecer, toda vez que você pegar uma prova, tiver assim a setinha daqui para lá, aí você fala assim, Alberto, a direção, o sentido da seta, você tem que ter atenção. Se tiver da direita para a esquerda, é da mesma coisa, significa a mesma coisa da esquerda para a direita. Não, cuidado. A seta está do sentido aqui, do capim sentido do gafanhoto. Significa que o capim ele serve de alimento para o gafanhoto, tá? Então, muita atenção a isso aí, tá bom? Então, consumidores primários, né? Eu falei do secundário,
Aqui, ó, consumidores primários. Ó, é o segundo nível trófico e é representado pelos consumidores primários. Aqui, ó, geralmente herbívoros. Então, se eu estou falando consumidores primários, estou falando segundo nível trófico. Se eu estou falando consumidor terciário, eu estou falando aqui, ó, no quarto nível trófico. Por aí vai, beleza? Vamos lá. Igual aqui, ó. Olha a cobrinha. Chegou lá e perdeu, né? Não teve jeito, né? A cobra, ela vai servir de alimento para o gavião, tá? E a gente tem aqui os decompositores, né, galera? Então, os decompositores são representados por diversas espécies de fungos, bactérias, todos eles são heterótrofos, né, que se alimentam de restos de plantas e animais e outros organismos. Então, a presença dos decompositores, como falamos na aula passada, é fundamental. Beleza? E aí, vamos fazer exercícios? Então, vamos nessa. Olha só, os seres vivos de um ecossistema se relacionam dando origem a diferentes cadeias alimentares que interligadas formam uma complexa teia alimentar. Nessas cadeias ou teias alimentares, a fonte primária de energia é o... Gente, qual desses aqui, se acabar amanhã, acaba toda a vida? É só marcar. Vamos supor, se acabar amanhã o sol apagou. Você acha que a gente vai ficar vivo por muito tempo? Não vai não, porque a gente não, daqui a pouco a fotossíntese não vai conseguir mais ser realizada, a gente não vai ter mais seres produtores, depois a gente não vai ter como se alimentar e a tendência, né, é todos morrerem. Então, é uma questão muito simples que caiu no Enem, tá? Então, o sol, ó, são seres... Se o sol acabar, já era. Fonte primária de energia. Fica esperto. Aí, ó, outra questão do Enem. Os personagens da figura a seguir estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Olha só. Olha o que está acontecendo. Vamos entender a figura primeiro. Está aqui um tigre e você tem um rapaz aqui, ó. Está aqui querendo caçar, ó. Olha a mente dele. Pô, vou pegar esse tigre, vou matar e vou me alimentar. Beleza. O tigre. Ô, meu irmão, vou matar esse cara aí, ó. Vou matar. Olha o pensamento do tigre. Olha o pensamento, galera, do abutre aqui em cima, ó. Ele tá aqui pensando, pô, podia morrer os dois, né? Vou me alimentar dos dois. Eles brigando lá, os dois se machucavam, os dois morriam e ia ser melhor pra gente. Então, olha só, cada um pensando de maneira diferente. Então, olha, primeiro de tudo, quando tiver uma questão relacionada com imagem, vai lá na imagem, dá uma olhada, tenta entender o que está acontecendo. Aí vamos lá. Suponha que em cena anterior à apresentada, anterior a essa, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Ou seja, frutas e grãos aqui são seres produtores. Logo, o homem, se ele se alimentou de grãos e frutas, ele é um consumidor primário. Então, isso que você tem que estar na sua mente. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre seja bem sucedido, ou seja, o tigre vai lá e, se alimenta desse homem aqui. E, posteriormente, esse tigre sirva de alimento para o abutre, ocuparão respectivamente os níveis tróficos de... Ele está falando respectivamente. Galera, sempre que tiver respectivamente na resposta aqui ou no enunciado, ele está querendo na ordem correta. Primeiro ele quer o tigre e depois o abutre. Gente, aí ficou fácil, né, galera? Ora, se o homem se alimentou de grãos, ele é um consumidor primário. Se o tigre se alimenta do homem, ele é um consumidor secundário. Se o abutre se alimenta do tigre, ele é um consumidor terciário. Então, assim, ó, muito simples. O que você marcaria? Vai lá, letra C, galera, consumidor secundário, que ele está falando aqui do tigre primeiro, e depois do abutre, que é um consumidor terciário. Valeu, galera?
não deixe de estudar. Forte abraço e até a próxima aula.